Questão 5 da seção 1.1 do capítulo 1. A figura 1 foi registrada por um instrumento monitorado pelo Departamento de Minas e Geologia da Califórnia, pertencente ao Hospital Universitário do Sul da Califórnia. Então já peguei a figura 1 e coloquei aqui. Use-a para estimar a imagem da função da aceleração vertical do solo na Universidade do Sul da Califórnia durante o terremoto. Certo. Olha só. Essa questão é realmente bem simples, porque aqui pegou a imagem e pede uma única característica desse gráfico. Então, ao longo do tempo, que é esse eixo em X, aqui diz que a aceleração vertical do solo. O solo foi acelerando. Então, ele foi, durante esse terremoto, sendo registrado aqui essa aceleração. E tem o máximo e o mínimo dessa aceleração. Isso significa, tratando isso aqui como função, que existe um elemento aqui do domínio, que no caso é o tempo, em que a aceleração foi essa maior. Então, tratando isso aqui como uma função, ele pegou esse elemento do domínio e levou nesse elemento aqui do contradomínio, que é o eixo vertical, que é da aceleração. E da mesma forma que teve um elemento do domínio aqui, entre o 15 e 20, que foi levado nessa aceleração positiva, né? Aqui é escolhido um eixo de referência, e por isso que vai gerar o positivo e o negativo. E não acontece de ter duas acelerações no mesmo tempo. Então, assim, o tempo está passando e a cada instante de tempo o instrumento calcula, mede uma só aceleração e registra aqui no gráfico. Então, isso aqui pode sim perfeitamente ser tratado como uma função. Agora ele pede para estimar a imagem da função. A imagem é o conjunto dos elementos aqui do eixo vertical que foram mapeados pela função. Então, o conjunto dos elementos que foram usados, que tem correspondência com algum elemento do domínio. Então, simplesmente traçar segmento de reta horizontal aqui, que pega a parte mínima da função até o eixo vertical, e que pega a parte máxima da função até o eixo vertical. E é simplesmente esse intervalo aqui. Então, a imagem da função a de t, eu dei em notação de intervalo, um intervalo fechado. Aqui meio que tanto faz se é fechado ou aberto, porque eu não estou trabalhando de forma analítica, não tem nada tão rigoroso. Até esse menos 90 e o 130 é uma estimativa. Aqui é menos 50. O menos 100 está por aqui assim. Então não, passou muito do menos 50, mas não chegou no menos 100 ainda. Por isso que eu escolhi aqui o menos 90. E na parte do 130 aqui em cima, a gente vê que passou do 50, passou do 100, mas não chegou no 150. Então, olhando aqui, tá para estimar que passou da metade entre 100 e 150. Por isso que eu escolhi 130. Então, eu coloquei menos 90, 130. E a questão é só isso mesmo. Olhei um gráfico e consegui entender qual é a imagem da função. Isso já completa a solução da questão.